Mateus 6, 33, nós estamos na quarta mensagem da série sobre Mateus 6, 33. Vamos juntos ler o texto bem forte, o mais forte que você puder. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós vimos o que Jesus estava dizendo com buscai, primeira mensagem. Primeiro, segunda mensagem, reino de Deus, terceira mensagem. E hoje pela manhã, às 8 horas, aqueles que estiveram ligados aí na página de Facebook da Primeira Igreja Batista de Belfor Roxo, participaram do estudo, que ao longo da semana foi possível você fazer, porque está lá no aplicativo Ministério de Primeira, que você baixa gratuitamente da Google Play, ou se o teu smartphone for iOS, for da Apple, um iPhone, você pode entrar lá no Facebook da Primeira Igreja Batista de Belfor Roxo, lá à direita tem uma teclazinha, não, mas um boxzinho azul escrito usar aplicativo. Você clica ali, vai abrir uma tela que vai instruir você como fazer para baixar o aplicativo para o teu smartphone da Apple. Não está na Apple Store, mas você tem como baixar, vai funcionar normalmente, como se você estivesse baixando a Apple Store, lá na página do Facebook da Primeira Igreja Batista de Belfor Roxo. Então, estão lá as orientações. E durante a semana, basta você entrar no aplicativo, na opção GP, você clica nela e verá uma outra tela com opções, e aí vai ter uma das opções chamada devocional da semana. Você clica ali, é o estudo da semana. Eu prego aqui, durante a semana, você como boa ovelha de Cristo, rumina essa palavra de Deus. Você vai rever, você vai estudar, você vai refletir, e Deus vai falar ainda mais com você. E no domingo, você vai ter um encontro às 8 horas, pelo aplicativo, pelo smartphone, pelo computador, enfim, pela tua Smart TV, você que está em casa, participando com o irmão Marco Aurélio, da revisão. Você pode ali interagir, compartilhar daquilo que você aprendeu, das experiências que Deus te deu com a sua palavra. Mateus 6,33, Jesus diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está falando do reino de Deus e a sua justiça a partir do enfoque das necessidades humanas. O tema reino de Deus, teologicamente, ele é bem vasto, há muita coisa a ser dita a respeito desse tema, reino de Deus. Mas aqui Jesus está falando do reino de Deus sob o enfoque das necessidades humanas. Ele está proferindo o chamado Sermão do Monte, quando nesta parte do sermão, ele está falando a respeito da ansiedade a que nós seres humanos somos tentados a desenvolver, e que traz tantos problemas de natureza física e mental. Muita gente aí com transtornos mais diversos, por causa da ansiedade. E esta ansiedade é sempre relacionada às coisas, às situações, ao amanhã. Nos versos 31 e 32, Jesus diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Gentios são as pessoas do mundo, as pessoas que não têm Jesus como Salvador, que não têm Deus, o Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e do universo, como seu Deus, o único e verdadeiro Deus.
Jesus, que foi ser humano como eu e você, também foi tentado quanto a estas coisas. Nós já vimos isso. São 3 áreas sensíveis a todos nós, seres humanos, nas quais Jesus foi também tentado. Provisão, aquilo que está relacionado às necessidades materiais que nós temos. Proteção, aquilo que está relacionado à segurança que precisamos ter contra a violência, contra o mal. Realização, aquilo que está relacionado ao sucesso material, à satisfação emocional, à construção de algo como realizador para a nossa vida. Jesus está agora afirmando que estas coisas, provisão, proteção e realização, são consequência de se buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não há possibilidade de termos proteção, provisão e realização fora do contexto do reino de Deus e a sua justiça. Tudo aquilo que se diz ser proteção, realização e provisão fora do contexto do reino de Deus e da justiça de Deus está relacionado ao que o diabo proporciona, aquilo que o mundo proporciona, e é frugal, é passageiro, traz consigo um preço de destruição e desgraça. Vimos que a expressão reino de Deus empregada por Jesus aqui significa estar debaixo do domínio e autoridade de Deus somente. E o que é buscar a justiça de Deus? Há 2 reinos que estão em constante guerra: o reino de Deus e o reino de Satanás. Justiça de Deus é o reino de Deus, já vimos, e a justiça de Deus. O que é buscar a justiça de Deus? Nesse contexto em que há 2 reinos, aqui, em constante guerra, o reino de Deus e o reino de Satanás, Jesus diz: é preciso buscar a justiça do reino. 1 João capítulo 5, versículo 19, nos dá conta de que o mundo inteiro está sob o domínio do maligno. E mundo deve ser entendido como o sistema que rege a sociedade, esse sistema que está debaixo do poder, da autoridade, do domínio do diabo. Toda guerra visa conquistar ou proteger território. Um país entra em guerra com outro porque quer conquistar o território do outro. Aquele outro país entra em guerra com esse porque quer proteger o seu território. Toda guerra visa a conquista de mais poder, ou de poder. Essa guerra entre o reino de Deus e do diabo é travada no ambiente psicoemocional do ser humano. O campo de batalha desta guerra é a minha e a tua mente, é a nossa mente. E por que a nossa mente? Porque é nela que está a constituição do nosso caráter. Nosso caráter não está no pé, não está no fígado, não está no rim, no baço. Nosso caráter está na nossa mente. Caráter é o conjunto de elementos psicológicos e morais que, sendo bons ou maus, distinguem uma pessoa em seu modo de ser e de agir. Eu vou repetir: caráter, você pode repetir depois de mim: caráter é o conjunto de elementos psicológicos e morais que, sendo bons ou maus, distinguem uma pessoa em seu modo de ser ou de agir. Por isso se diz alguém, pessoa de mau caráter, pessoa de bom caráter. O caráter está relacionado às escolhas que o ser humano faz, e ele pode ser influenciado.
isto é que o campo de batalha entre o reino de Deus e o reino das trevas é a nossa mente, porque é nela que são tomadas as nossas decisões quanto ao que sentimos, somos ou fazemos. O mundo, como apresentado em 1 João capítulo 5, versículo 19, é também o conjunto daqueles que estão sob o domínio do maligno que os está regendo, que está influenciando o seu caráter, que está influenciando quanto ao que são, quanto ao que fazem, quanto ao que sentem. Este mundo, queridos, é marcado pela busca frenética de satisfação pelos prazeres da carne, a promiscuidade, a lascívia, a libidinagem, e pela ansiosa e inescrupulosa busca de ter corrupção, avareza, egoísmo. O reino deste mundo, regido por Satanás, não tem escrúpulos e para conquistar súditos oferece tudo aquilo que satisfaz efemeramente o ser humano em sua natureza carnal. Tudo que é passageiro. Sexo é um prazer momentâneo, acabou, virei as costas, já perdeu a graça, acabou, passou, daqui a pouco vamos para outro. E o que nós vemos, sobretudo em nossa nação, cada vez mais as pessoas e mesmo muitos crentes se permitindo a uma vida de promiscuidade. Por quê? A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer naquele que anda titubeando entre dois caminhos. Estou na carne, estou no espírito, estou na carne, estou no espírito, estou na carne, estou no espírito. Claudica, manqueja, uma hora na carne, uma hora no espírito. Deus não tem prazer nessa pessoa. Por quê? Porque ela se deixa ser conduzida por Satanás naquela área da sua vida. Meu irmão, minha irmã, ou eu e você, ou nós estamos no reino de Deus, ou nós estamos no reino das trevas. A palavra de Deus diz que Ele não divide a glória dele com ninguém. Ou Ele é meu Senhor, ou Ele não é. Ou Ele está sendo meu Senhor, ou Ele não está sendo meu Senhor. O povo de Deus era povo de Deus, mas era escravo no Egito. E embora sendo povo de Deus, escravo no Egito, porque estava de escravo no Egito já há muito tempo, muitos já nem se lembravam mais de quem era Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Moisés, quando tem um encontro com Deus, nem ele se lembrava mais. Quando ele tem um encontro com Deus na sarça ardente, ele diz: Senhor, mas eu vou voltar para lá, o Senhor está mandando eu voltar lá para o Egito, mas eu vou dizer para eles que qual Deus que me mandou? Quem é o Senhor? Ele diz: eu sou o que sou. Ou seja, eu sou aquele que sempre fui, sou e serei. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos teus pais. Vocês já se esqueceram de mim. O reino desse mundo regido por Satanás não tem escrúpulos e para conquistar súditos oferece tudo que satisfaz efemeramente, algo que não pode verdadeiramente satisfazer a ansiedade da nossa alma. Tem muito crente que quando estava vivendo a dificuldade, o problema, a aflição, a tragédia, a perda, a opressão de Satanás, correu para Deus, procurou o pastor, vivia debaixo de opressão do diabo, os demônios oprimiam, não queriam largar como carrapato. Alguns foi necessário, algumas vezes, se fazer o exorcismo, expulsar o demônio daquela pessoa, para que ela pudesse pensar por si própria, livre daquela opressão desgraçada. Passa um tempo, está limpinha, está ótima, está maravilhosa, começa a se afastar de Deus, Por quê? Sorrateiramente, Satanás, que rege esse mundo, vai investindo em algumas áreas da vida da pessoa, quase sempre relacionada ao ter. E a pessoa vai se afastando de Deus. Ela não sente mais a opressão, os demônios não estão mais a oprimi-lo, mas estão manipulando.
Irmão, a pior forma de dominação de Satanás não é quando a gente olha uma pessoa e vê ela lá toda torta. Isso não é a pior forma. A gente chega ali e diz em nome de Jesus, sai, e sai, e a pessoa fica livre daquele momento. Isso é exorcismo. Isso não é libertação, isso é exorcismo. Essa não é a pior forma de dominação dos demônios. A pior forma de dominação dos demônios é quando eles estão aqui fora e manipulando o pensamento da pessoa e a pessoa fazendo aquilo que eles estão orientando. Porque você pode falar de Jesus para ela, você pode dizer, você está andando no caminho errado, olha, você está voltando para o erro, mas ela está cegada naquilo que ela está conseguindo, naquilo que ela está tendo uma exposição, ela está sendo vista, ela está ganhando seguidores, ela está ganhando dinheiro, ela está se sentindo abençoada, até diz, Deus está me abençoando, não vai na igreja, não tem mais compromisso com o Senhor, da igreja, não tem mais compromisso com a sua vida espiritual, não lê Bíblia, não estuda a palavra de Deus, não participa de um grupo pequeno, não tem disciplina espiritual, e está dizendo, Deus está me abençoando, não, eu sou do Senhor, imagina, não, está sendo dominado por demônios, e não se vê sendo conduzido para longe de Deus. Essa é a pior forma de dominação. É assim que está o mundo. Quem está no mundo, você não pode chegar e dizer assim, cara, rapaz, Satanás que está dominando a tua vida, vai olhar para a tua cara e vai dizer, está ali um crente idiota, está vendo? Tudo crente é assim, ó. Tudo para ele é o diabo. Por quê? Porque o mundo, as pessoas que estão no mundo, estão sob o domínio do maligno, eles não têm consciência, eles não têm sensibilidade para as coisas do Espírito, só têm sensibilidade para as coisas da carne. Daí Satanás ser tão eficiente na cooptação, ou seja, na conquista de cidadãos para o seu reino. Deixa eu te falar uma coisa, tem muito crente cidadão do inferno. Inferno não, inferno é força de expressão, que inferno ainda não foi inaugurado, amém? Então deixa eu ensinar certo, tem muito crente sendo cidadão do reino das trevas. Sabia? Olha só, eu tenho meu pai, o sobrenome dele é Cuco, Cuco é italiano. Se eu quisesse, eu poderia ter uma dupla cidadania. Eu poderia procurar a embaixada da Itália e entrar com um processo pedindo a minha cidadania italiana por causa do meu pai. Meu pai é descendente de italiano, sobrenome Cuco, embora eu não tenha nome Cuco no meu nome, mas eu tenho como provar a minha descendência. Eu tenho um primo que conseguiu, ele é cidadão italiano, e ele é brasileiro. Eu tenho uma irmã que é brasileira. Ela nasceu aqui, cresceu aqui, até a sua maioridade ela esteve aqui, mas ela foi para os Estados Unidos. Depois de anos morando lá, ela obteve a cidadania americana. Ela tem dupla cidadania. Tem muito crente com dupla cidadania. Ele se julga cidadão do reino. Por quê? Porque ele disse que recebeu Jesus como Salvador e Senhor. Ele foi batizado porque deu testemunho em público da sua conversão. Ele foi recebido na membresia da igreja do Senhor. Ele participou e participa da santa ceia do Senhor. Mas quando ele está no mundo, ele age como alguém do mundo. Vive como quem tem dupla cidadania. Por quê? Porque já foi cooptado, já foi conquistado por Satanás para o seu reino. Está enganando a si mesmo e esquecido da palavra de Deus que diz, seja santo como eu sou. E o que é ser santo? Pode falar tão alto que eu possa ouvir apesar da sua máscara? Separado e exclusivo para Deus. Não há dupla cidadania para quem verdadeiramente foi separado e vive exclusivamente para Deus. Ou eu sou de Cristo ou não sou. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Satanás não se incomoda com isso não. Deus não aceita, mas Satanás aceita.
O ecumenismo é coisa do diabo. Você sabe por que o mundo olha para mim e diz assim: esse pastor, isso daí é um misógino, isso daí é um homofóbico, isso daí é um fundamentalista, é um retrógrado. Sabe por quê? Porque eu não posso comungar com os ideais, com os pensamentos que parecem ser corretos, que são politicamente corretos, mas ofendem a santidade de Deus. Eu não posso estar num altar com um líder religioso abrindo espaço para a minha igreja, para ele falar à igreja de Cristo daquilo que ele acredita como sendo verdade espiritual. Como é que eu vou fazer isso? Mas o ecumenismo prega isso. Para um padre ter um pastor que sobe ao altar e o púlpito da sua igreja e prega para o seu, não tem problema, desde que ele não pregue contra Maria, desde que ele não pregue contra catecismo, desde que ele não pregue contra terço, desde que ele não pregue contra santos, desde que ele não pregue contra a autoridade infalível do Papa, ele pode fazer. E eu fui convidado várias vezes a fazê-lo. E algumas vezes eu fiz. Mas eu nunca traria um padre aqui. Se um pai de santo me convidar a ir no terreiro de Macumba para poder pregar, eu vou lá. Mas eu nunca traria ele aqui. Isso é desonesto. Desonesto não. Desonesto se eu dissesse: você me convida, depois eu te convido. Aí seria desonesto da minha parte. Mas se eu sou convidado a pregar, eu vou na cadeia. Irmão, eu só não vou no inferno, porque ele não foi inaugurado. Amém? E também porque no inferno não precisaria, porque quem estivesse no inferno já foi condenado, para que eu iria lá? Mas eu não posso abraçar o ecumenismo, porque ou eu sou de Cristo, ou eu não sou. Ou a igreja é de Jesus, ou ela não é. Satanás não está nem aí. Você pode ter dupla cidadania para ele, mas para Deus não. Ou você é de Cristo, ou você não é. Ou você é do reino de Deus, ou você é do reino do diabo. Aqueles que se fazem cidadãos do mundo são, no primeiro momento, levados ao engano, acreditando que estão sendo realizados os seus anseios, porém vivem enganados pelo que parece ser realizador, mas em pouco tempo vão se tornando cada vez mais insatisfeitos, ansiosos, deprimidos, porque embora não consigam enxergar, estão se condenando ao sofrimento eterno, por se colocarem cada vez mais distante de Deus. Eu cresci ouvindo a seguinte frase: todo mundo tem um buraco, um espaço vazio no seu ser, que é exatamente do tamanho de Deus. Aí eu ficava pensando assim: pô, Deus deve ser pequeno, né? Porque se ele cabe no espaço do meu coração. Mas por que disso? Porque a minha capacidade de compreender naquele tempo era muito pequenininha. O que está por trás daquela afirmação é que há um vazio no ser humano que só pode ser preenchido por Deus. O mundo não pode, Satanás não pode, os prazeres do mundo não pode, só Deus pode satisfazer o homem. O Senhor Jesus diz que os ímpios, que são chamados de gentios, vivem ansiosos quanto ao que comer, beber ou vestir, porque não estão vivendo sob a autoridade de Deus, nem sob a sua justiça. Deus, amados, possui atributos, ou seja, qualidades que são incomunicáveis. Somente Ele pode possuí-las. Mas também há os comunicáveis, que Ele pode conceder a nós seres humanos. Exemplos de atributos ou qualidades incomunicáveis de Deus: onipotência, onipresença, onisciência. Só Deus tem, só Ele pode ter. Mas Deus tem um atributo
que Ele quer compartilhar com todos os seres humanos, que é a sua justiça. E é isto que o Senhor Jesus está orientando, que aquele que quer ser cidadão do reino de Deus, deve buscar, e aqui há dois aspectos que eu quero chamar a tua atenção, a respeito da justiça, de que Jesus está mencionando, é a justiça de Deus, e a justiça de Deus na expressão do seu reino. Então é a justiça de Deus, e a justiça do reino de Deus. A justiça de Deus, não há qualquer injustiça nos seus atos, porque Ele é perfeitamente correto, Deus é íntegro, Deus é reto, Deus não é justo meramente porque Ele pratica a justiça, mas Ele pratica a justiça porque em si mesmo Ele é justo, e por ser justo, Deus só faz o que é reto. E a justiça do reino de Deus, sendo inteiramente justo, Deus exige de nós um viver moral de acordo com a sua vontade, de acordo com o que Ele é, justo. O mundo não quer este viver moral, o mundo quer o quê? Um viver carnal. O mundo quer o quê? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu quero aproveitar tudo, não existe pecado debaixo da linha do Equador. Vamos fazer um pecado rasgado, suado, todo vapor. O mundo é isso. O mundo é sexo, droga e rock and roll. O mundo é isso. O mundo é beijar todas as bocas, é tomar todas. O mundo é isso. Por isso Deus aplica a sua lei de forma justa e imparcial, recompensando o justo e punindo o injusto. E por que Deus pune o injusto? Porque foi Deus que criou. A palavra de Deus diz, instruindo aos pais: vós pais, eduquem os filhos de vocês no caminho do Senhor, até quando envelhecer, ele não vai se desviar dele. O que significa isso? Nunca vai esquecer do que aprendeu, vai ter opção de fazer escolha, vai poder fazer escolha, o certo ou o errado. Agora ele sabe o que é certo e errado, não tem como desviar disso. A palavra do Senhor diz para os pais que nós devemos educar os nossos filhos de que maneira? Com a vara da correção. Por quê? Porque a estultícia está ligada ao coração da criança. Existe no ser humano, desde que ele vem ao mundo, um germe do pecado, que vem sendo passado de geração a geração, desde nossos pais Adão e Eva, por causa do seu pecado, a natureza corrompida espiritualmente do ser humano, que vai ser influenciada pelo reino das trevas. Espíritos imundos estarão ali para influenciar aquela criança a fazer o que é errado. Você vê que uma criança pequenininha, você coloca ela num colo, que coisinha linda, guti-guti, ela vai na tua cara e pá! Quem ensinou violência para essa criança? Não, isso é um reflexo da criança. A psicologia do mundo vai falar de acordo com o mundo. Desde quando a psicologia acredita no espírito? E a palavra de Deus diz que Deus ama, mas Ele faz o que com aquele que Ele ama? Corrige. Mas essa palavra punição tem um contexto tão incorreto politicamente, não é? Falar sobre punição nos tempos de hoje, que coisa mais desagradável, que expressão mais bolsonariana, não? Esse aí deve ser um bolsonarista. Hoje é isso aí que a gente vê no Brasil, sobretudo, né? No momento de hoje é isso.
Mas não é bolsonarista, não é bíblica? Aquele que não passa pela disciplina, tendo cometido erro, vai cometer erros piores, porque a formação do seu caráter, ou a deformação do seu caráter, vai levá-lo a coisas piores. Aquele homem que assassinou a esposa na frente de 2 filhas, ele fez isso por causa daquilo que estava no conteúdo do seu caráter. Não era o Espírito Santo, não era o reino do céu, não era o reino de Deus dominando sobre ele, mas era o reino das trevas. Aquilo que levou um presidente da república a se corromper de tal forma a roubar milhões e milhões de dólares desse país, assim como políticos estão fazendo e fizeram, é porque eles nunca foram do reino de Deus, sempre estiveram sob o domínio do reino das trevas. O mundo não quer viver moral, o mundo quer viver carnal. Por isso Deus aplica a sua lei de forma justa e imparcial, recompensando o justo, punindo o ímpio. Olha o mundo que a gente está vivendo. O camarada assassina um policial militar. A câmera flagra. Ele podia dar um tiro na perna do policial. Ele podia dar um tiro no traseiro do policial. Ele podia dar um tiro no braço do policial. Ele deu um tiro na cabeça do policial e matou. Ele estava fazendo o quê? Assaltando uma loja. Ele é preso. E antes dele chegar na delegacia, um advogado enviado por um partido político vai lá e já entra com uma queixa-crime contra os policiais que prenderam o bandido, acusando de maus tratos e de exposição pública à mídia, agredindo o direito dele de ter preservada a sua integridade. Não quer saber de punição. A palavra punição para essas pessoas que são do reino das trevas não pode existir, a não ser que seja para aqueles que são contra eles, porque é uma guerra. Gálatas capítulo 6, versículo 7, na NVI, nós encontramos: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Em sua justiça, Deus recompensa os que lhe obedecem, mas castiga aqueles que transgridem a sua lei. A palavra de Deus diz que todos pecaram e foram o quê? Destituídos, separados, incapacitados da glória de Deus. A palavra de Deus diz que nós, aqueles que estão vivendo sem Jesus, sem terem feito aliança de vida eterna com o Senhor, reconhecendo que são pecadores, confessando Jesus como único eterno, suficiente Salvador, por uma aliança verdadeira, sincera, concreta, racional, definitiva, feita com Ele, já estão mortos para Deus nos seus delitos e pecados. Mas ouça, para quem é do reino de Deus, a palavra de Deus também diz: o ouvido do Senhor não está encoberto que não possa ouvir, nem seu braço encolhido que não possa salvar, mas são as iniquidades daqueles que são do reino de Deus, é que fazem separação entre Deus e os homens. Você pecou? Por que você está se fazendo cidadão das trevas, se você diz que você é cidadão do céu, tendo recebido Jesus e feito aliança com Ele? Então você vai pagar o preço por isso. É o que diz a palavra. Tem muito crente que está aí dizendo: Senhor, eu não entendo, por que o Senhor não me abençoa? Deus conhece a intenção com que a gente fala e faz as coisas, Ele sabe por que a gente está fazendo. E dias melhores têm preço. Às vezes é uma batalha. O mundo, o reino das trevas está me oferecendo aquilo que é gostoso, é doce, mexe com o meu corpo, eu sinto os arrepios, calafrio, uma vontade louca. Se deixar, eu caio dentro. Mas cabe a mim resistir ao diabo.
A palavra de Deus diz que Caim, ele se enciumava vendo Abel tendo a sua oferta, seu culto, a sua adoração sendo recebidos por Deus, e Deus não recebia o que Caim estava fazendo. Por quê? Porque Caim estava adorando a Deus, de qualquer jeito. Caim era apegado às coisas da carne, Caim era apegado ao mundo, Caim era um materialista. Ele vem e traz uma oferta para Deus, um desencargo de consciência para Deus, algo qualquer para dar como adoração a Deus, enquanto Abel dava do seu melhor. Deus vira para Caim e diz assim: Caim, por que você está aí chateado, cabisbaixo, trunfudo? Está vendo você, Caim? Como se Deus não soubesse. Pergunta retórica de Deus. Deus vira para Caim e diz assim: Caim, o pecado está batendo na porta do teu coração. Cabe a você resisti-lo. E se você fizer o que é certo, assim como Abel, eu também vou me agradar de você. O mundo está batendo na porta do nosso coração todos os dias, todas as horas, irmãos. Cabe a mim e a você dizer não. Mas tem crente que está assim: pastor, eu sei, pastor, é tão difícil. Ora, vai se converter. Você acha que para mim é fácil? Às vezes, irmão, tudo que eu tenho vontade de fazer é pegar e dar Você acha que eu não sou ser humano igual você? Às vezes eu queria ter verdadeiramente o cajado. Falar nisso, cadê aquele cajado, aquele básico que eu ganhei quando assumi o ministério dessa igreja? Alguém pode achar para mim? Acha e esconde ele mais escondido, não deixa eu achar não, porque às vezes eu tenho vontade de pegar aquilo e dar numa ovelha. Tenho mesmo, estou brincando não, tenho. Mas cabe a mim fazer o quê? Resistir. Deus não me fez meramente emocional. Deus me fez um ser racional. A palavra de Deus diz que o que agrada a Deus não é o que eu, glória a Deus, aleluia, e saio daqui. Quando chego lá fora, o reino das trevas vem, Satanás vem, bate na porta do meu coração, me tenta, e eu faço aquilo, e depois vem dizer: mas foi tão difícil. É claro, eu não estou lendo a Bíblia, eu não estou orando, eu não estou buscando comunhão com o Espírito Santo, eu não estou alimentando meu espírito, eu não estou comungando com outros irmãos para crescer na experiência que eles estão tendo com Deus, para que eu possa amadurecer também. É claro que quando chegar lá, não será fácil resistir. Por quê? Porque eu estou com a inclinação. Como é que é o Rodrigo Oliveira? Lógico. Então eu vou ser arrogante, eu vou ser prepotente, ou eu vou voltar a ser. Eu vou ser insubmisso, eu vou ser rebelde, ou eu vou voltar a ser. Em sua justiça, Deus recompensa os que lhe obedecem, mas castiga aqueles que transgridem sua lei. Algumas pessoas pensam que há uma tensão entre o amor e a justiça de Deus. Isso não tem como coadunar. Ou Deus é amor, ou Deus é justiça. Não pode existir Deus é justo, essa coisa de Deus que pune. Como é que é esse negócio? Deus ama, mas Deus pune? Que história é essa? Eles dizem que o atributo da justiça revela um Deus severo, um Deus irado, que não combina com o atributo do amor, que revela um Deus misericordioso e longânimo. Chegam a dizer: Deus não existe, que se Deus existisse, Deus não é amor. Por que tem tanto crime? Por que tem tanta miséria? Por que crianças nascem com deformação? Qual o pecado que essas crianças cometeram? Por que tem pandemia? Deus não é amor? Por que Ele deixa as coisas acontecerem? E o que está por trás desse discurso? Eu não tenho responsabilidade com as coisas ruins que eu faço. Eu não tenho responsabilidade com as coisas ruins que os outros fazem e eu me omito de corrigi-lo. A culpa é sempre de Deus. Então elas dizem que esse atributo da justiça revela um Deus severo, um Deus irado, que não combina com o atributo do amor, que revela um Deus misericordioso, longânimo. Inclusive, muitas dessas pessoas acabam criando para si a imagem de um Deus cuja justiça
é negligenciada em favor do amor. Estão por aí as igrejas inclusivas, que dizem aos homossexuais: você pode continuar sendo homossexual, você pode continuar tendo relacionamento homoafetivo, não tem problema, porque Deus é amor. Mas está na Bíblia, a sodomia é pecado. Está na Bíblia, o relacionamento de pessoas do mesmo sexo é pecado. E se isso hoje é politicamente incorreto falar disso, porque se Deus é amor, Deus não pode aceitar isso como pecado. Afinal de contas, a pessoa veio ao mundo assim? Não veio não. A luz do que diz a palavra de Deus não veio não, mas a luz daquilo que querem e torcem a palavra de Deus para dizer o que querem ser verdade, aí é outra coisa. Não há qualquer incompatibilidade entre a justiça e o amor de Deus. O castigo divino pelo pecado não é uma arbitrariedade por parte de Deus, mas é uma preservação da sua justiça. Se Deus deixasse o pecado impune, ele não seria justo. E se ele não fosse justo, ele também não seria verdadeiramente amoroso. Pois que garantia haveria no amor de um ser injusto? Um traficante ama sua mãe, sua esposa e seus filhos, amém? Mas ele é justo? Ele é justo? Ele assassina, ele corrompe, ele destrói vidas. É diferente de Deus. Deus não é uma soma de atributos como se fosse metade justiça e metade amor. Deus é um ser uno. Ele é totalmente amor e totalmente justiça, e seus atributos definem uns aos outros. Dessa forma, Deus é amorosamente justo e justamente amoroso. Então a justiça de Deus é expressada em seu amor, bem como o amor de Deus é expressado na sua justiça. Isso fica claro quando nós olhamos para Cristo. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 25, o apóstolo Paulo explica isso ao dizer que Deus enviou a Cristo, aspas, como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. As pessoas frequentemente olham para Cristo e enxergam apenas o amor de Deus, não é? Mas também deveriam enxergar a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus levou Jesus ao Calvário, à morte. Em Cristo nós vemos que Deus é tão amoroso, a ponto de entregar seu próprio Filho para morrer por nós pecadores, ao mesmo tempo em que vemos que Ele é tão justo, ao ponto de não poupar nem mesmo o seu próprio Filho, que assumiu o lugar meu, teu, dos pecadores. Logo, o que é buscar a justiça de Deus, que Jesus tornou imperativo? Ele diz: buscai a justiça de Deus. É sermos parecidos com o Senhor, que sendo justo, santo e não admitindo o pecado, ainda assim amou o pecador que sou eu e você, a tal ponto de entregar seu próprio Filho para nossa salvação e nos ter de volta para Ele. Por isso, sendo Deus justo e exige que eu e você sejamos justos, Ele diz assim: ama o teu, é muito fácil de falar, ama o teu inimigo. Pode dizer: ama o teu, ama teu inimigo. Você ama teu inimigo? Aquele teu chefe que vive te tratando mal, você ama? Aquele teu vizinho que fala mal de você, você ama? Aquele teu parente que se aproveitou de você, você ama?
Você ora por ele pedindo: Senhor, em nome de Jesus, liberta ele do império das trevas, como eu um dia estive escravo. Senhor, abra os olhos dele, repreende o espírito imundo que domina sobre ele e que o impede de enxergar a verdade, para que ele também venha para a salvação e para a luz bendita do Senhor. Eu fui à igreja de um colega meu há muitos anos atrás, dele não, né? Ele é pastor, força de expressão, igreja que ele pastoreava. E lá estava um vice-presidente da igreja dele, que ele era pastor. E cantou uma moça, uma jovem. Depois nós saímos para almoçar. Ele virou para mim e falou assim: Deus faz umas coisas lindas, né, rapaz? Deus tem feito umas coisas extraordinárias aqui nessa igreja. Eu falei: é mesmo? Compartilha aí. Lembra aquela menina que você viu cantando no culto? Sim. Lembra do meu primeiro vice-presidente que fez aquela oração naquele momento? Aham, o que tem? Ela, sobrinha dele. Até aí, nada demais. Acontece que quando ela era menor, ele abusava sexualmente dela. Sabe aquela irmã fulana de tal? Esposa dele. Ela era crente, membro dessa igreja. Quando eu vim para cá. Ela não sabia de nada. Por causa dela, a sobrinha dele se converteu. Eu era pastor já na igreja. Ela se converteu. Um dia ela entrou na minha sala chorando, depois que ela se converteu, para dizer que ela estava em pecado e ela não sabia como resolver aquilo. Por quê? Porque ela tinha uma mágoa terrível dentro da alma dela. Ela contou para mim o que o tio fazia com ela. Eu trabalhei com essa menina na palavra de Deus e mostrei para ela o que o diabo fazia com as pessoas. E ainda assim, Deus amava essas pessoas de tal maneira que deu Jesus para morrer por elas. Essas pessoas, conduzidas por Satanás, faziam coisas que ofendiam a Deus, e ainda assim Deus mandou Jesus para morrer na cruz por quem não merecia, como aquele ladrão que se converteu na cruz. E eu perguntei para ela: você realmente recebeu Jesus como Salvador e Senhor? Ela disse: sim, pastor. Ele disse: então, você precisa abrir mão do rancor, do ódio que você tem por esse teu tio. E você precisa começar a orar pela salvação dele, para que ele seja liberto igual a você. Porque para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Para nós aqui tem. Os pecados aqui têm consequências menores ou maiores, socialmente. Mas para Deus tudo é pecado. Olha o que diz Jesus aqui: até olhar uma mulher passando e desejar e ficar aqui pensando ter relação sexual com ela, já é pecado. E o que o Senhor espera de você? Você merecia salvação? Ela disse: não. Foi: então, pastor, a partir de agora, eu quero ganhar meu tio para Jesus. Eu entendi que ele está escravo de Satanás e ele precisa ser liberto. O pastor disse: Cláudio, não foi fácil. Eu tive que trabalhar com ela durante algum tempo, porque foi uma batalha. Ela entender racionalmente para rejeitar o sentimento de ódio. Humanamente justificável, mas espiritualmente não. Moralmente, do ponto de vista humano, justificável, mas espiritualmente não.
Tem muito crente que vem para a igreja, no dia da ceia do Senhor, ele participa da ceia do Senhor, mas para Deus ele está cometendo pecado igual o estuprador. Por quê? Porque ele pratica a santa ceia, mas ele tem ódio, ele tem rancor, ele não fala com a mulher não está falando com ele, os dois não estão tendo relacionamento mais em casa. Ele sai da igreja, ou ela sai da igreja, é um fofoqueiro, uma fofoqueira lá fora, ou às vezes até dentro da igreja. E o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11, não está discernindo o corpo e o sangue de Cristo. Por quê? Porque Jesus a si mesmo se entregou naquela cruz, inocente, para pagar o preço no lugar de gente miserável, indigna e pecadora como eu, como você. E aí eu vou participar da Santa Ceia, que é a minha comunhão com o corpo, a igreja de Cristo, é a minha comunhão com o corpo de Cristo que foi dado, partido na cruz por mim e por você, o sangue de Cristo que foi derramado pelo meu pecado, e eu guardo mágoa, ressentimento, rancor, não quero conviver, não quero fazer parte da libertação daquela pessoa que me feriu, não oro pela salvação dela. De que reino eu sou? O reino das trevas é um reino de ódio, o reino das trevas é um reino de separação, o reino das trevas é um reino de pecado. O reino de Deus é reino de justiça, é amor, é graça, favor não merecido, que eu não mereci, e assim como Cristo me amou, eu devo amar ao próximo. Ele diz, pois aquela menina conseguiu entender, e a palavra de Deus diz o que para o apóstolo? Não vos conformeis com as coisas como estão, mas sejam transformados pela renovação do... Onde é o campo de batalha? Onde é o campo de batalha? Onde é o campo de batalha? É aqui que tem que ser transformado. Pelo entendimento, não pelo sentimento. Aquela menina entendeu. E ela começou a orar pelo seu tio. E já começou a orar pela sua tia, que não sabia de nada. Um dia aquele homem entra na igreja, participa de um culto. O pastor já tinha ido visitá-lo algumas vezes. O pastor já tinha ido lá e compartilhado a palavra de Deus algumas vezes. A esposa era crente, membro da igreja, ele não. Ela orava pela salvação dele, mas ela não sabia o que ele tinha feito. Aquele homem começou a sentir um constranger do espírito, mas ele se sentia envergonhado. Quando ele ia na igreja, ele via a sobrinha. Ele se sentia envergonhado. Agora, ele está sentindo vergonha do que ele fez, porque é isso que o Espírito Santo faz. Avivamento é quando o ser humano, ele é tocado pela verdade do Espírito, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele começa a entender que aquilo que ele faz é pecado, ele começa a sentir ojeriza daquilo que ele fez, ele começa a abandonar aquilo que ele fez, ele começa a olhar aquilo e sentir vergonha pelo que ele fez, porque ele reconhece o pecado. Aquele homem foi reconhecendo o pecado. Um dia, ele não resistindo, ele foi à frente no apelo. E ele pediu perdão para Deus. Ele abraçou o pastor e disse, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Ele entrou na sala do pastor, pastor, eu quero dizer para o senhor, olha, que eu fiz isso. Disse, pastor, eu não sei o que vou fazer agora, minha mulher é uma mulher boa, minha mulher é uma esposa justa, eu fui um canalha, eu fui um desgraçado, eu desgracei a vida da minha sobrinha, eu olho para ela aqui no templo, é aquela menina, e eu lembro tudo o que eu fiz, pastor, isso me machuca, isso tem me agredido, isso tem me feito não querer estar aqui, ao mesmo tempo que eu sinto algo tremendo dentro de mim, pastor, me ajuda, eu preciso ser liberto disso. O pastor virou para ele e disse, fica calmo. Chamou a menina, entrou na sala dele. A menina, quando viu o tio, e o tio olhou para a menina, ele caiu no chão, chorando, e olhando para ela e disse, me perdoa, me perdoa. Me perdoa. Aquela menina abraçou ele e disse, meu tio, você não é meu tio, você é meu irmão. Eu te perdoo em nome de Jesus.
Eu te perdoo em nome de Jesus. Ele também me perdoou. Eu já perdoei o Senhor já faz tempo. Eu só estava esperando esse momento. Poder da oração. Aquele homem entendeu que ele precisava confessar e pedir perdão à esposa. Ele disse: pastor, como é que eu vou fazer isso? Ele disse: vamos orar pela sua esposa. Aquele homem realmente se converteu. Ele se prostrou no chão ali e disse: meu pai, se o Senhor realmente me perdoou, se eu realmente estou perdoado e tudo aquilo que eu fiz, o sangue do Senhor já me lavou, me purificou de toda a injustiça. Eu mereço que a minha esposa me deixe. Eu não mereço a tua misericórdia, o teu perdão. Eu mereço ir para a cadeia. Mas o Senhor fez essa menina me perdoar. O Senhor fez esse pastor olhar para mim com misericórdia. Então, se eu estou perdoado, eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Ajuda minha esposa a me perdoar como essa menina me perdoou. E ele fez um propósito de oração com aquele pastor durante algum tempo. E quando Deus fez o pastor ter convicção, chamou a esposa. Ele disse: fulano quer dizer umas coisas para você. E ele contou, confessando. E quando ele terminou de confessar com lágrimas nos olhos, e prostrado de joelhos, pedindo: em nome de Jesus, me perdoa. Isso me emociona porque eu me lembro quem eu fui. O miserável que eu era, quando Jesus me alcançou. Aquela mulher se ajoelhou e abraçou ele e disse: já tem muito tempo que eu sei. E eu vim orando por você. Ah, irmãos, o mundo seria diferente se nós fôssemos realmente do reino. O Brasil seria diferente se nós estivéssemos vivendo sendo cidadãos verdadeiros do reino. As nossas famílias seriam diferentes se nós estivéssemos vivendo como cidadãos do reino. Se estivéssemos vivendo santidade, se estivéssemos sendo verdadeiros e frutíferos discípulos de Cristo. Esse lugar não comportaria, estaríamos com uma tenda lá fora, essas paredes teriam que ser derrubadas, teríamos que realizar cultos aqui, montando todo esse equipamento, todas as reuniões, para que todos tivessem possibilidade de participar olhando para cá. Nossos vizinhos seriam salvos, o avivamento chegaria. Porque nós estamos buscando a nossa justiça, não a justiça do reino. Precisamos ser parecidos com o Senhor, que sendo justo e santo, não admitindo o pecado, amou o pecador que sou eu e você, a tal ponto de entregar seu próprio filho para a nossa salvação e nos ter de volta para Ele. E como é que nós fazemos isso? Conhecendo os princípios e valores do reino, estudando a Bíblia Sagrada e cultivando uma mente de santidade, uma mente santa.
Se o campo de batalha é a nossa mente, nós devemos mantê-la ocupada com o que procede de Deus, alimentando o nosso espírito, mortificando a nossa carne, recusando as sutilezas de Satanás em nossa mente, para não desenvolvermos sentimentos que nos levem a pecar. Filipenses 4:8 diz: tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe a vossa mente. É também desenvolvendo o caráter cristão, vivendo coerentes com os princípios e valores estabelecidos por Deus e sendo corretos nas nossas atitudes. Pecado não pode fazer parte da vida do crente. Pecado, quando muito, só se for um acidente que, cometendo, nos arrependemos, confessamos, pedimos pecado e não voltar mais a cometê-lo, nós tomamos conta de nós mesmos. Nós construímos cercas ao nosso redor para não mais cair naquele buraco. É expressando amor ao próximo, repartindo com quem não tem, não sendo apegados à vida, às coisas materiais. Quanto crente vivendo só para ter? Às vezes eu faço pegadinha. Às vezes eu deixo de publicar o estudo da semana, leva 3, 4 dias, eu fico esperando alguém, um crente, um cristão, alguém realmente comprometido com o Senhor, alguém realmente cidadão do reino, entrar em contato comigo na terça-feira para dizer assim: pastor, tem algum problema aí, deu algum problema no aplicativo? Por quê? Porque o estudo não entrou. Às vezes eu digo assim para o líder, ou para os líderes: vamos, o prazo é até tanto. Ainda dou uma cancha, no dia do prazo, eu digo assim: ó, é só até hoje. No apagar das luzes, como as nécias que foram para dar introdução ao noivo e não levaram, não se prepararam, deixaram para a última hora, não teve jeito, deu problema. Aí deu problema, não tem como resolver, porque deixou para a última hora. Mas o prazo era até hoje, mas deixou até a última hora. Não foi o reino de Deus em primeiro lugar, foram as outras coisas. Quem tem ouvidos para ouvir, veste a carapuça, coloca com Deus, conserta e vamos para frente. Porque se fosse com um só, eu chamava na minha sala. É mantendo o corpo de Cristo saudável, exercendo a disciplina, expurgando o pecador que não queria viver pelos padrões de conversão no senhorio de Cristo e protegendo a unidade da igreja. 1 Coríntios 1:10 fala o quê? Rogo-vos, pois irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos na mesma disposição mental, uma só visão, uma só língua, um só propósito, uma só direção. Tem aquele ali que está querendo, está olhando para o lado, está pensando diferente, está pensando errado. Mateus 18:15. Tem aquele ali que está fazendo o que não deve. Mateus 18:15. Vamos proteger a unidade da igreja. Não, mas é só, eu não estou aqui falando mal, estou só fazendo aqui um comentário. Mateus 18:15. Não tem comentário, se não é algo positivo a respeito da vida daquela pessoa, não é para falar. Vai lá procurar ela. Se você não concorda, se você não gostou, se sentiu mal, conversa com ela. Não vem falar comigo, isso aí é maledicência. Justiça de Deus, justiça do reino de Deus é vivendo de modo a sermos exemplo para que os que estão no mundo
de modo que, vendo as nossas boas obras, glorifiquem ao Pai que está nos céus e desejem vir para o reino de nosso Deus e do seu Cristo. A consequência de buscarmos a justiça de Deus é sermos abençoados por Ele e sermos supridos na provisão, na proteção e no senso de realização. Pensa sobre isso. Qual é a justiça que você tem buscado? Às vezes surgem problemas entre nós. Você vai para a justiça dos homens ou você procura a justiça de Deus? Alguém te feriu, te machucou, você está se sentindo ferido com razão. Você está se sentindo machucado com razão, mas você está buscando a tua justiça, a justiça dos homens, ou você está buscando a justiça de Deus? Você olha para aquela pessoa e vê nela alguém miserável como você. A diferença é que você foi alcançado pela graça, você foi alcançado pela graça, você foi alcançado pela graça. Ok, houve adultério, e Jesus diz, a não ser em caso de adultério, se houver adultério, aquele que sofreu o adultério pode divorciar, mas você divorcia com rancor, com ódio, ou você divorcia porque você não conseguiria mais ser esposa daquele homem, ser marido daquela mulher, que vai ter que cumprir seu papel de ter relações sexuais com ele e com ela, porque você não conseguirá psicológica e emocionalmente, você não vai conseguir superar isso. Por isso Jesus diz, a não ser em caso de, mas você se separa com rancor, com ódio, orando pela conversão daquela pessoa. Teu patrão é um ladrão, você descobriu que ele não deposita a tua FGTS, mas não é só o seu, dos outros também. Você está orando pela conversão dele, é claro que ele vai ter que pagar o preço dos seus pecados, do seu erro, porque a justiça de Deus é também punitiva. Ela exige punição para aquele que não se converte, porque a palavra de Deus diz que aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança misericórdia. E mesmo para o que confessa e deixa, e realmente se converte, o salário do pecado é morte, a consequência Deus não vai tirar. Aquela menina, sobrinha daquele homem, poderia ter engravidado, ter tido um filho, e agora ele convertido e perdoado por ela, e agora perdoado pela sua esposa, tem que assumir a responsabilidade do erro que ele fez com aquela criança. Há uma consequência ali que ele vai ter que assumir. Porque se o pecado não tiver disciplina para o pecador, por causa da natureza carnal, mundana, perdida, irremediavelmente perdida, não é irremediavelmente perdida, porque o remédio, a vacina, nos foi dado na cruz, nos foi dada na cruz. Mas o pecado precisa ser extirpado, e o pecador disciplinado. Porém, se a conversão, arrependimento, confissão e abandono do erro, a palavra do Senhor diz que se confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados e nos livrar de toda injustiça.
Jesus disse que a razão de ter muita gente angustiada, ansiosa, cheia de transtornos, é porque não está buscando a justiça do reino. Está inconformado com a justiça do mundo. E como pode a justiça do mundo satisfazer o ser humano, se a justiça do mundo é corrupta, é má? A justiça do mundo coloca um ex-presidente da República canalha, preso pelos crimes que cometeu de lesa pátria, solto e viajando pelo mundo. E um jornalista no exercício da sua profissão, por estar denunciando erros e crimes, dentre eles de juízes, é colocado por um juiz na cadeia. E por pouco não fica tetraplégico, por um acidente que não se sabe até agora, pelo menos eu não sei como foi que aconteceu, lá dentro da cadeia. Qual é a justiça que você persegue? É a justiça de Deus que faz você olhar para dentro de si mesmo e se ver miserável e pecador, como Zaqueu, que com Jesus entende a mensagem da salvação e olha para dentro de si mesmo e diz: que miserável que eu sou. Eu não sou digno do Senhor estar aqui na minha casa. Eu roubei de tanta gente que eu nem sei. Eu sou um homem muito rico e a minha riqueza foi feita em cima da minha corrupção. Mas Jesus, eu quero pedir o Senhor me perdoa. E olha, como demonstração da minha conversão, eu vou pegar metade do que eu tenho, vou dar para os pobres, porque eu não tenho como saber quanto eu usei de má fé e ganhei em cima de quem. Então eu vou pegar metade do que eu tenho, vou fazer um voto de conserto, eu vou pegar metade do que eu tenho e vou dar para os pobres. E quem bater na minha porta a partir de hoje, dizendo assim: você tomou de mim o que você não devia, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus disse para aquele homem: hoje chegou salvação a essa casa. Há uma conversão genuína aqui. Qual é a justiça que você anda perseguindo? O Senhor diz: a razão de ter tanta doença, enfermidade psicossomática, enfermidade da alma, a razão de ter tanta necessidade, e vocês ficarem aí: mas e aí, como é que vai ser? Mas e amanhã? Mas eu estou desempregado, mas e se eu ficar desempregado, como será? É porque vocês não buscam nem o reino, nem a justiça de Deus. Vocês não estão debaixo da autoridade de Deus, e vocês não estão buscando viver pelos princípios e valores estabelecidos por Deus, porque se vocês o fizerem, o poder de Deus sobre vocês fará com que as trevas não suportem. E aquilo que o diabo, que tem dominado esse mundo, está retendo, e que foi feito para vocês, virá para as tuas mãos. Lembra o que está escrito? Estes sinais seguirão os que crerem de Jesus. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome curarão enfermos. E se tomarem qualquer coisa mortífera, não lhes fará mal. O que está faltando à igreja de Cristo em nossos dias é a autoridade do reino, por não estarmos vivendo a justiça do reino, por sermos cristãos que não estamos vivendo sob a autoridade do rei. Meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Deus falou com você, em nome de Jesus. Faz o reino das trevas se envergonhar.
Faz o reino das trevas se prostrar de joelhos perante o Rei agora. Se coloque em pé onde você está, abra a tua boca, começa a falar com Deus. É entre você e Deus, e mais ninguém. Tem pecado, confessa, pede perdão. Reconhece que está em falta com o reino, confessa, pede perdão. Precisa de renovo, suplique, clame ao Senhor. Renova a tua aliança. Reconhece que você tem lutado pelos teus méritos, pelos teus brios, que tem buscado pela tua justiça, pelo eu não acho que é assim, em vez de ser como é que diz o Senhor. Toma posição diante de Deus, não fica sentado não, se submeta ao Senhor do reino, e toma posição hoje para viver pela justiça do reino, o reino do nosso Deus, do Senhor Jesus. Nada muda até que eu mude. E se não houver transformação pela renovação do entendimento, nada será diferente.